Os acordos possíveis com a Vale. Está em ato a tentativa de acordo entre o Estado de Minas Gerais e a Vale, a título de indenização pelo desastre ocorrido em Brumadinho em janeiro de 2019. Discute-se ainda sobre valores pecuniários. O Estado pediu 54 bilhões e a Vale ofereceu 21 bilhões. Caso não se concretize o acerto, existe a hipótese de deixar a Justiça estabelecer o valor e ao Estado ainda cabem medidas restritivas contra a Vale, contumaz em provocar desastres por omissão, erros, falta de investimentos em segurança. Apesar da distância aparentemente abismal, a finalização poderá dar-se por um valor próximo do salomônico meio-termo, em torno de 35 bilhões. Para a Vale seria quase irrisório, face ao estrago provocado e aos lucros que gera anualmente. O Estado provavelmente aceitará até um pouco menos, já que tem urgência de atender a população atingida e começar um extenso programa de obras de infraestrutura, destinado a impulsionar diferentes setores como saúde, educação, mobilidade e infraestrutura. A Vale, por sua vez, tem a temer uma sentença que a condene a pagar a integralidade dos valores apresentados pelo Estado. Embora não compreendido pela população, existe um interesse onipresente de todos os mineiros pelo recebimento das compensações da Vale, que se destinarão à ampliação e modernização do Estado. Considerando-se o efeito tributário do pagamento, haverá uma recuperação pela Vale de cerca de 14 bilhões de reais. Sobre os 35 bilhões de reais ou um desembolso contábil líquido de 21 bilhões de reais. Com a forma de pagamento em 3 anos, parece bem suportável, especialmente para uma empresa que gera um ganho de caixa de cerca de 40 bilhões por trimestre. A indenização representaria quanto ganha em apenas um trimestre, dos próximos 12. O impacto na economia de Minas, gerado pelos investimentos de 35 bilhões de reais, tanto nas indenizações quanto nas obras públicas, provocará uma portentosa aceleração do desenvolvimento. Calculam-se uma geração de 250 mil novos empregos e um aumento de arrecadação de ICMS de forma direta e induzida nos próximos 3 exercícios, de 5 bilhões de reais anuais. Disso, 3 bilhões e meio de reais serão do erário estadual e 1 bilhão 250 milhões dos cofres dos municípios mineiros. Apenas Belo Horizonte, que participa da distribuição do montante municipal, cerca de 12%, receberá mais de 150 milhões de reais anuais para usufruir. Municípios como Contagem, Uberlândia, Betim e Juiz de Fora terão receitas adicionais de cerca de 50 milhões a cada ano. Disso se apresenta um interesse do Estado, dos setores públicos e privado em sua totalidade. Além da injeção de novas finanças, é preciso considerar o exaurimento das jazidas e das atividades minerárias em Minas. Já passou da hora de estas serem avaliadas, para que não fiquem apenas crateras lunares e passivos incalculáveis, como centenas de barragens de rejeitos, para lembrar a era extrativista. Precisa-se planejar uma diversificação de atividades, reservar capitais, para tanto, que possam garantir o futuro das próximas gerações e reparar a falta de consideração com as atuais. As portentosas riquezas minerais de Minas Gerais, apenas em ínfima parte se destinaram, durante sua história, a desenvolver a economia local. Ao contrário, os Emirados Árabes, que se sustentam em atividades extrativistas, usaram os ganhos gerados pelas suas jazidas na estruturação e diversificação da economia. Transformaram o deserto, enquanto aqui o deserto é que sobrará, se não forem adotadas medidas enérgicas e substanciais. Empresas como a Vale não são levadas por lei a investir no Estado, a implantar projetos estruturantes e compensatórios. Suas ações humanitárias são esforçadas, insignificantes, omissas, vergonhosamente irrisórias. Veja-se no caso de Mariana e da Fundação Renova, 5 anos em vão para os municípios, com a certeza apenas dos subsídios de seus curadores. Os royalties da extração são ínfimos e lhes falta um direcionamento. Piora o quadro a falta de motivação com o dever moral e social. Emerge, assim, a necessidade de adotar dispositivos legais
e obrigações ao reinvestimento dos altos lucros gerados com venda do minério. As últimas décadas registraram uma expansão vertiginosa de atividades e dos lucros da mineração, marcando Minas por 2 desastres entre os maiores do planeta, Mariana e Brumadinho. Centena de mortes, 289, e a aniquilação de 2 bacias hidrográficas. Centenas de municípios perderam a qualidade das águas que os banham. Foram destruídos a fauna, a flora e os atrativos naturais. Os danos morais extrapolam os próprios valores venais do pretenso acordo em negociação com o Estado. Ademais, os acontecimentos eram previsíveis e temerariamente escondidos atrás da expansão da lucratividade. Considerando-se que, na extração de minério, os técnicos do setor estimam gastos médios de $7 por tonelada, a Vale a comercializa por mais de $120. Pela Constituição do Brasil, as reservas minerais são de propriedade do Estado, e isso significa que é da sua população. Contudo, o que se destina ao benefício público em Minas é irrisório, afrontoso desproporcionalmente em desfavor do legítimo proprietário, a população do Estado, que, apenas em Brumadinho, perdeu 270 vidas humanas e perdeu a integridade de 2 bacias hidrográficas por inteiro. Minas, evidentemente, não pode se aviltar nesse momento. Cabe ao Estado, além de cobrar de imediato a compensação pecuniária das perdas, suspender as concessões de lavra da Vale pelo criminoso desrespeito às suas obrigações legais. Em seguida, abrir leilões bilionários dessas concessões que possuem o poder de sanear, quase por inteiro, as finanças públicas de Minas Gerais. Essa hipótese deve ser considerada pelo governo, pela Assembleia, pela população, como uma atitude redentora de Minas Gerais.